Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada, com Nando Garcia. Muito bom dia! Vinha pelo caminho, vi o galo cantar, despertador tocar. Vamos levantar, minha gente, fazer aquele alongamento, escovar os dentinhos, fazer aquele gargarejo. Isso, vamos levantar, up, pra cima. E vamos tomar aquele special café. Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? Muito bom dia! Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Muito bom dia pra você. Você sabe aí, ontem foi dia total, né, com o espiritismo vibrando, né, pelo respeito às religiões. E aqui continua hoje, a gente aqui no Esquenta, para toda essa programação especial do dia de hoje. Mas quero começar aí dizendo bom dia aí pro nosso MM. Bom dia, Marcos Maravilha. Olá, bom dia! Bom dia, Jefferson Silva. Oi! Bom dia também para o Boris Maciel. Vamos lá buscar aquele leitinho, Boris, pra juntar com o cafezinho aí da dona... Que cafezinho bom, hein, Lucivane Maria? Cafezinho bom aí. Bom dia pra nossa querida Verinha nos telefones 0800 979 5011, esse é o telefone para você participar e mandar perguntas, entrar no assunto. E também o nosso WhatsApp 99 643 3827. Hoje que dia que é mesmo, Marquinhos? Qualidade emocional. Buscando melhor. Qualidade de vida. Hoje é dia de Raquelzinha aqui. Bom dia, Raquel. Bom dia, Nando. Bom dia, pessoal da técnica. Um beijo para vocês, pessoal aqui da rádio, como toda a equipe. E especialmente a você, querido amigo ouvinte, que nos dá o prazer da sua doce companhia de sempre para mais uma quarta cheia aqui de troca de experiências, né? Pra gente andar junto, crescer junto. E olha, gente, como... Eu tô super feliz de estar fazendo parte de um movimento tão importante como esse, nesse especial. E é isso. Nossa, como eu tô me sentindo assim, privilegiada para poder discutir isso, porque acho que muita gente quer ter voz, porque muita gente luta, né, Nando, pelo bem, pela união das religiões, principalmente pela paz ali entre as pessoas, né, na prática da fé. E como eu me sinto, eu espero ser boa representante aí dessas vozes. Então, a gente também espera você aqui no Facebook, né, Nando? Isso depois mesmo, você vai dizer que aí é como pode facebook.com, né, /Rede Boa Nova de Rádio, que é o Facebook lá. Vai lá na sua página, coloque em pesquisar, facebook.com /Rede Boa Nova de Rádio. Aí você pode participar aqui do programa com perguntas, colocar aquele seu like e principalmente compartilhar, é o que a gente pede. E olha, na prática, né, nós temos um convidado aqui muito especial que na prática, né, a gente está colocando esse tema aqui, mas na prática ele vive isso, que é, né, esse respeito pelas religiões. É o Marcelo Lanfranchi, não é? Teólogo, pesquisador em História da Igreja e membro do Grupo de Pesquisa Religião e Política do Brasil, no Brasil, né? Brasil Contemporâneo. Isso. E ele vem lá da PUC também, em São Paulo. Ele que vive na prática, né, Marcelo? Sim, todo dia. Eu, os pastores, é uma miscelânea lá que vocês não têm noção. Isso que eu ia te perguntar, né? O Marcelo, a gente conversando com ele disse que ele faz parte do grupo mais ecumênico do Brasil. Eu acho que sim. Pelo menos da PUC, eu acho que sim. Tô curiosa para saber como que houve essa formação, qual o propósito do grupo. A gente vai falando, né, sobre o teu aprendizado, sua caminhada lá. Sim. Quantas religiões ali você encontra participando desse grupo, Marcelo? Vamos lá, no grupo de pesquisa, que imagina, quase não tem assunto, né? Religião e política no Brasil contemporâneo, não tem nada para conversar. Quase né? nada. No grupo de pesquisa, que é um grupo teoricamente mais sério, né? Não, é sério sim. Que eu me lembre aqui, além de católicos, né? Porque estamos na PUC,
Não sei se somos maioria, preciso fazer a conta aqui, mas há católicos, anglicanos, metodistas, batista, um pastor da Assembleia, isso que eu estou me lembrando agora. E é difícil porque você só descobre a confissão do outro quando você pergunta. Porque como a gente trabalha junto, a gente se preocupa mais no que une do que nos separa. Que Isso bom. é Você não perfeito. descobre. Então, por exemplo, eu sou leigo, eu não sou padre. E às vezes o colega não sabe que eu não sou padre. Então é interessante isso. Você acha que o outro é pastor, não é padre. Você acha que é padre, é pastor. Você acha que... Então nisso também é muito ecumênico, né? Você não consegue descobrir a confissão religiosa do outro, porque não estamos lá para brigar, né? Exatamente. Então show talvez de até bola. tenha outros, não sei. E dentro da teologia a gente tem um outro grupo que a gente se comunica no WhatsApp e tem também, a gente estava brincando aqui fora do ar, um judeu que é que a gente faz o bullying, né? Que é o único que não é cristão, então a gente é o bullying com o judeu. Então tem um pouco de tudo lá. Legal. E, assim, quando a gente fala nessa relação interreligiosa, né? Como você falou, fantástico, acho que você falou. Quando o comportamento do religioso, daquele que crê, não mostra a religião a que ele pertence, na tua opinião, você acha que ele está vivendo a religião como deve ser? Ou seja, o objetivo, que é o prático, o olhar para o que importa. Em vez de eu tô certo porque eu sou isso, eu tô certo porque eu tô aquilo. Ou como aquele que poderia olhar para você e falar assim, o que você é? Católico? Né? Então, assim, pessoas que não fazem questão nem de saber o que são, porque o que elas creem é mais forte, porque elas vivem a religião. Sim. Elas não precisam viver, postar isso, né? Mostrar isso, enfim... Você acha que isso é importante para que essa ligação toda deliga aí, né? Eu acho que sim. A gente, uma vez conversando com um pastor, amigo meu, o pastor batista André Anéas, abraço André, se estiver ouvindo, lá de Carapicuíba, igreja dele em Carapicuíba. E ele falou assim para mim, Marcelo, eu acho que o cristão vive pelo exemplo. Né? Então a gente falando em cristianismo, não só o cristão, mas ele vive pelo exemplo. Ele não precisa colocar bandeirinha, ele não precisa rótulo, sabe, né? colocar não é cerveja, não precisa de rótulo, né? Então, o exemplo dele basta. Basta. Então, fala, vamos evangelizar, não sei o quê. Não, o exemplo. Ele te vê e quer saber, pô, o que você tem de diferente, né? O que esse cara tem de diferente? E eu acho que é por aí. E aí você tem a tendência de procurar o que tem de bom no outro. Às vezes a bandeira faz com que você se separe. É legal, você tem uma profissão religiosa? Tenho. Eu, no caso, sou católico apostólico romano. Tá bom, é legal. É uma identidade minha. Mas não necessariamente eu preciso ficar, né? Dá a impressão que você... eu sou palmeirense, então eu não sou o resto, sabe? Assim, separa, né? Separa. É besteira isso. Separatividade. Sim. E você acha que essa diversidade religiosa, o que ela te trouxe no caminho, assim, de mais importante? Para você olhar e falar, putz, eu aprendi muito com isso aqui. Eu sei que você deve ter aprendido muito em todas as conversas, troca de ideias, experiências, né? Mas se é que dá para fazer isso, o que de mais importante você aprendeu nessa troca do diverso, né? Do diferente? Entender o outro. Eu acho que você se colocar você calçar o sapato do outro. Então, uma brincadeira, né? empatia. Tem uma colega minha, teóloga também, a Fabiola, que é metodista, e ela achava que eu era luterano. Então, por quê? Porque a minha pesquisa envolve Lutero e o Concílio Vaticano II. Então, eu tive que me dedicar muito a Lutero. Não só Lutero, Calvino, Zwinglio e tal, mas mais Lutero. Então, o que acontecia? Eu começava a enxergar o outro lado. Eu começava, aqui tem razão também, aqui também é legal e tal. E dali você começa a falar, bom, eu tô saindo da minha bolha. Tô tentando entender o outro. Então você começa a ver e começa a conversar e você vê, inclusive, que os problemas que o outro passa são muito semelhantes aos seus. Né? Então, não são só as práticas que às vezes são semelhantes, os problemas são semelhantes, as dificuldades são semelhantes. Então, nesse ponto é muito legal. Você vê que, é ser humano como você, se você falar em fé, tem fé como você tem, né? E entrando em teologia, aí você começa a achar um monte de coisa. Mas você se coloca no lugar dele, você para de começar a procurar problema, né?
Você fala, não, procurar problema não precisa disso. Para isso tem Facebook, tem rede social, que tem gente que ama entrar As redes sociais, né? tem gente que ama entrar em rede social, parece que é só para isso, né? Então você vestir a roupa do outro, você se colocar no lugar do outro é muito bacana. Ô Marcelo, e a convergência? Existe convergência? Não sei se a Raquel ia fazer esse Pode tipo falar. de pergunta, né? Por favor. Você encontra convergências, assim, pontos iguais, né? Pontos semelhantes? Encontro mais iguais do que diferentes. Olha que Sim, beleza. mais iguais. E um dado interessante, que é legal o pessoal saber aí, quem está ouvindo, quem está vendo a gente, que é pouco divulgado, existe o CONIC, quem quiser seguir, Sim, é Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que é muito ecumênico e não é só cristão. Começou assim, né? Mas você tem representante de matriz africana e tal. Puxa, que bacana. É legal. E você começa a perceber que você tem muito, mas você tem muito mesmo em comum. E em 56, se não me engano, foi a igreja luterana com a católica, que foi aquela briga lá em 1517 a 1520 e pouco, né, do Lutero. Em 1956 começou a se alinhar. E foi indo, em 99, os metodistas assinaram um documento dizendo, olha, nós os católicos, os luteranos, os anglicanos, a gente professa a mesma fé. E hoje são vários grupos cristãos. Puxa, que bacana. Que assinaram documentos dizendo, professamos a mesma fé, cada um com a sua tradição, mas a fé é a mesma. Então, se você olhar no CONIC, a Igreja Batista agora recentemente entrou. Esse ano, na Semana de Oração pela Unidade Cristã, a Assembleia de Deus entrou, que já é pentecostal, é 1900 e alguma coisa, né? Então, você começa a ver que tem muita semelhança e essas barreiras começam a cair. Isso é legal. Você vê uma tendência aproveitando a pergunta do Nando, você vê uma tendência nesse esforço, dessa convergência acontecer cada vez mais e em consequência disso, o respeito Sim. sendo solidificado com o passar do tempo? Porque a gente precisa de bons representantes, né, das religiões, para que as pessoas que sigam, muitas delas ali por questão de fé, acreditam muito no que o pastor fala, no que o padre fala, né? Então, você que está no meio desse estudo todo, Marcelo, você vê esse esforço desses representantes para... Vamos parar de bobeira, no final das contas, né? Vamos parar de besteira e vamos mostrar que a gente pode estar junto, mesmo guardando as suas particularidades, né? Enfim. No começo eu via isso só não, quase que exclusivamente meio acadêmico. Até porque você está estudando Bíblia e tem um pastor da Assembleia que também está estudando Bíblia e você vê que ele estuda o mesmo assunto. Então, não tem muito que, né? Sim. Inclusive, um dos maiores biblistas que eu conheço é adventista, um pastor adventista. Esqueci de falar, tinha adventista também. O Peterson, agora ele está na Universidade de Notre Dame, outra universidade católica, ele é adventista. Então, ele fez o mestrado dele aqui na PUC, São Paulo, e está fazendo o doutorado dele na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Que bacana. Então, você via primeiro no meio acadêmico, você começa a se alinhar e tal. E a gente brincava que o padre, o pastor, o diácono, ele estava lá tentando se alinhar e o povo estava lá na frente dando cabeçada, que é o comum, né? É o comum, tá dando cabeçada, e você tenta alinhar e o povo está dando cabeçada. Hoje eu estou vendo isso fora do meio acadêmico. Então, é comum encontrar, por exemplo, eu sou católico, encontrar pastores em, sei lá, festa de alguém, alguma reunião, condomínio, e você se dá bem com o pastor. E você vai lá e aí você se declara católico e o pastor se declara lá a confissão religiosa que ele tiver e você está se dando bem. E eu vejo nesses pastores, em padres amigos meus, uma tentativa justamente de aproximação. Eu conversei com um pastor no sábado e ele me disse o seguinte, ele falou, olha, eu tenho medo que o meu jovem se perca. Eu não tenho medo que o jovem saia da minha igreja e vá para outra igreja. Porque se ele sair da minha igreja e for para outra igreja, está tudo certo, tá ok. O meu medo é perder esse jovem. Então, Sim. Quando você vai lá e você começa a colocar um monte de barreira e o jovem questiona, você fala assim, o que é? Esse cara acha que só ele está certo? E se bobear, ele não vai para lugar nenhum. Fica perdido. Né? Então, isso está sendo interessante. Ontem também eu vi um programa e mandaram pelo YouTube, agora eu não vou lembrar o nome do padre. Ele foi numa igreja evangélica e o pastor e o padre dizendo que eles um visitam a igreja do outro. O padre ofereceu salão paroquial para o pastor fazer as reuniões dele enquanto não tinha igreja. Né? Então, eu estou vendo isso sair do meio acadêmico. Né? Eu estou achando legal isso. Fantástico. Pergunto até isso porque quando a gente vê cenas de filme de terror, como, por exemplo, no noticiário sai, porque determinado grupo
Isso são criminosos, não são religiosos, né? Determinado grupo de determinada religião entraram em terreiro de Umbanda, Candomblé. Rio de Janeiro tem acontecido. Em igrejas católicas também Também. já aconteceram, né? Então, quer dizer, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser por um mau representante que inflamou aquela atitude, né? Porque muita gente que é alienada vai, ouve o que o pastor fala, o que o padre fala e segue. Outros já não. Ou pode ser da própria pessoa, ao interpretar a lei que mata, né? Se for uma lei, você pega a interpretação da Bíblia, se você Tira do literis, tira contexto, do contexto, já pronto, você consegue qualquer né? coisa. Então, quer Qualquer dizer, se discurso. você vai e presencia esse tipo de situação, isso é crime, não é nem religião, né? Então, por isso que eu te perguntei, porque isso é muito sério. E também até na parte, já que você acompanha a política também, né? Religião e política, eu queria saber de você, já até mencionando essas invasões a terreiros, né? E igrejas católicas, se você acha que o governo poderia também tomar uma medida mais dura, porque tudo que eu vejo, eu não sou estudiosa do direito penal, tá? Mas essas pessoas são criminalizadas por injúria, calúnia, difamação, ou são presas por dano, ou, enfim, qualquer tipo de crime, menos um específico. Você acha que haveria de ter, então, uma lei mais dura, né? Porque quando ou dói no bolso, ou, né, tira ali a liberdade da pessoa... Dói no bolso é bom. Né? A ideia do dói no bolso talvez é até melhor do que cadeia. É impressionante, Sim. é uma medida socioeducativa Sim, é engraçado maravilhosa. isso. É engraçado. Né? Então, você acha que falta do governo uma medida mais dura até para proteger a laicidade do Estado? Porque o que é a laicidade? O Estado brasileiro, ele é laico, né? Ele dá liberdade. Se você quiser pesquisar, tá lá, gente. Lá no artigo 5º, pesquisei para lembrar no direito constitucional. Artigo 5º, inciso 6º. E lá diz assim, ó, rapidinho. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Né? Então, quer dizer, se tem um amparo constitucional, uma liberdade individual que é sagrada no artigo 5º, o que está faltando aí talvez não seria, então, a implementação de políticas públicas para garantir isso? Olha, primeiro tem que se deixar claro, isso eu vou falar por causa de rede social mesmo, não entro muito em debate, que rede social entrar em debate não vale a pena. Você se desgasta. Tempo perdido, né? Laico é uma coisa, religioso é outro. Então eu vejo muita gente entrar em rede social e cobrar do Estado laico um Estado arreligioso, antirreligioso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E tem gente ateu. O ateu não é antirreligioso necessariamente. O ateu, ele não tem uma fé estabelecida, mas não significa que ele não respeite quem tem. Exatamente. Precisa se diferenciar isso também. Né? Agora tem o cara que é antirreligioso, ele é religioso, então ele entra lá e fala, o Estado é laico, então você não pode usar um crucifixo. Você não pode ter uma entidade assistencial espírita. Você não pode... Não é isso. Ser laico é garantir que cada um tenha a sua fé, seja ela qual for. E tem espaço para Tem espaço para todo mundo. Exatamente. E eu acho também o seguinte, isso vale para tudo em Brasil. Aplique-se a lei. Então, quando você tem, por exemplo, vilipêndio religioso, é previsto em lei, né? Dependendo da religião, isso é aplicado ou não. Não pode ser assim. Então, assim, o vilipêndio foi feito lá, a ofensa foi feita com o terreiro de Umbanda, aplique-se a lei. A ofensa foi feita a uma denominação cristã evangélica, aplique-se a lei. E ainda de forma mais... você não acha que ainda precisaria ter alguma coisa mais endurecida? Como, por exemplo, foram criadas regras para o preconceito, para o racismo, né, para a homofobia. Sim. Você não acha também que é um direito tão sagrado que merece estar no patamar também de algo tão valioso quanto? Talvez sim, talvez sim. Porque, como você falou, talvez esteja faltando a lei, mas também alguma coisa, alguma política mais efetiva para garantir essa liberdade. Porque pessoas morrem não só no Brasil, mas no mundo inteiro por defender a sua crença. Isso é ridículo. Às vezes não precisa nem defender, só por ter a crença. Só por ter, né? Descobriu que você tem a crença. Pronto. Exatamente. Pronto, você ofende. Isso é ridículo. Já é raro, mas já aconteceu comigo. Eu dava aula em escola de nível médio. E de você entrar e um outro professor descobrir que você tem uma religião. Então, pô, mas você é católico? Eu sou. Mas a igreja católica fez isso? E, na realidade, fez, mas não é do jeito que ele falou. Falta também ele sentar o bumbumzinho e estudar para ver o que é. Mas assim, pô, e você credo, e você vai à igreja e tal, não sei o quê. Eu falo, olha, tudo bem você não concordar, mas você não precisa colocar nesses termos.
Então, eu não falei nada. O fato do cara descobrir, ele gera nele uma coisa que eu não entendo muito, sabe? O cara é diferente de mim, por isso eu começo a agredir, eu começo a ter raiva. E aí, se existe uma lei com relação a isso, para mulher, para homossexual, para o negro, que é ridículo. Você olha para o cara é diferente de você, você tem raiva do cara? Você agride o cara? O que você tem na cabeça? Isso você não tem mostra o um nosso boleto grau para pagar? evolutivo. Né? Quem tem boleto para pagar? Não... Vai pagar boleto, gente. Pô, Para tem um de boleto pagar pra juros, pagar. fica mais caro. Exatamente. Então, com religião acho também. O cara é evangélico, eu vou agredir o cara é espírita, eu vou agredir o cara. Que isso? Sabe? Eu até queria fazer uma pergunta pro pessoal agora, Nando, coloca rapidinho. aí. Queria te perguntar assim, você já passou por algum preconceito por ser espírita? Isso. Né? Então, Assim como o Marcelo, se você também me assiste e é de outra Provavelmente. religião, seja lá o que for, você já passou algum preconceito por assumir a religião que você manda aí no procura Facebook seguir? aí para nós. Ô Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Você que estuda, então, né, as religiões, ou religião, né, e também política, as bancadas, né, no meio político têm aumentado, né, em determinadas religiões. As Sim. religiões têm avançado mais. Sim, no Congresso. No Congresso. Isso está sendo assim, num nível maior ou isso já vem acontecendo há muito tempo? Não, já nos anos 40 já tinha ação católica, já tinha esse tipo de coisa na Itália também, tinha. Eu não sei se eu concordo com bancadas, viu? Eu acho assim, existe um segmento evangélico no Brasil grande? Existe. Então tem que ter deputado evangélico. Sim. Existe Umbanda? Existe. Então tem que ter um deputado bandido. Eu acho que... E não tem problema nenhum ele professar a fé dele... Ser político. Não tem problema nenhum. Inclusive defender elementos da fé dele como deputado. Você pode defender tua rua, então você defende o que você quiser. Agora, o que eu tenho visto em bancadas, as bancadas religiosas, elas não representam a comunidade religiosa. Como qualquer bancada, elas representam a si mesmo. Onde né? eu queria chegar então, com você. Talvez, eu não sei, talvez a bancada dos ruralistas não represente os ruralistas também. Mas a religiosa a gente vê que não, você não sabe bem qual é o interesse que ele está defendendo. Então, que a questão religiosa sempre foi objeto de manobra, manipulação, sim. gente, não é de hoje, você sabe disso, desde que o mundo existe, né? O problema é a gente discutir isso sempre, porque é saudável, para saber que rumo a gente está levando. Sim. Porque se determinada bancada assumir determinados interesses e não a religião, aí como você falou, realmente passa um problema, passa a ser a defesa de interesses de uns, então. Exatamente. E na frente a máscara da religião. É isso que deve ser combatido. Exatamente. É isso. Quando eu participei aqui já do Manhã Boa Nova uma vez, e me perguntaram, Cláudio Palermo e Norberto Gavioli, é isso? Gavioli. Eles me perguntaram se eu achava que espírita deveria estar na política, envolvido com político. Acho que, como você falou, Deve estar em qualquer lugar, onde ele quer certeza, estar. sim. Agora, antes de ser espírita, ele tem que lembrar de ser cidadão. Sim. Né? Você lembra do dar a César o que é de César e tal. Existe, é questão de sobrevivência desse mundo material, a gente organizar a nossa vida com olhos do que a gente tem aqui, né? Então, para não misturar e para não cair na tentação, né? Eu acredito isso, que o bom espírita é aquele que antes é bom cidadão, o bom católico é antes que aqui ele é bom cidadão. Bancada política com religião, eu acho que é isso. Né? Enfim. Tem um depoimento aqui do Daniel Rosendo, que ele fala: eu nasci em família evangélica, fui criado e educado dentro dos preceitos da igreja evangélica, mas os fenômenos mediúnicos em minha vida fizeram com que minha mãe me levasse para a casa espírita, né, onde eu consegui explicação para tudo que aconteceu comigo. Mas não foi fácil as outras pessoas entenderem minha escolha, o não entender e respeitar a crença de cada um. Não respeitar o próximo. Foi difícil. Eu imagino. Eu É. imagino. Esse pastor adventista, que eu falei, se bem que para ele foi mais tranquilo. Os pais são católicos. Também. Então, Os pais são católicos, ele é adventista, mas ele foi respeitado. Mas não é uma coisa muito comum. Até os anos 60 no Brasil, 70 também, quando eu era pequeno, eu via muito isso. O evangélico que tinha um filho católico era um horror. O católico via o evangélico, olha o crente, né? Dependendo da sua avó, você até atravessava a rua para não falar com o crente, né? Puxa Era uma vida. coisa... O neopentecostal com o espírita, né?
A gente tem exemplo, não quero citar nomes aí. Até hoje. Mas, Se a gente falar que a gente é espírita, a pessoa olha para você como coisa do demo, né? É o cão. É impressionante. Ô, gente, estuda, sabe por quê? Se a gente quiser se livrar da ignorância, da falta de luz, do que a gente ignora, só o conhecimento liberta, viu? Não é só Jesus que salva, não. Você tem que fazer a tua parte, viu? Você tem que fazer a tua parte. Exemplifica o que você fala, porque à medida em que você me chama de coisa do demônio porque eu toco o tambor se eu quiser, você coloca em xeque aquele amor de Cristo que ele pediu para você ter. E aí você passa a acreditar no quê? Naquele amor que você acha que vive ou naquele amor que Jesus te pediu? Pensa nisso, viu? A Clarice Bertagoni fala, meus compadres são evangélicos e queriam que eu fosse também. A amizade ficou na geladeira, pois o marido dela é pastor e ele não aceita. Nossa, o marido dela é pastor? O marido da amiga dela é pastor e não aceita. É o que eu falei, parece aquela coisa de futebol, né? Você imagina, o meu avô era santista, ele só falou quando o pai dele morreu. Puxa, né? Mas é futebol, né? Tudo bem, é irracional. Olha. Família de italiano, né? Todo mundo palmeirense. E o pai dele era siciliano. Como é que ele ia falar que era santista? Não dava, tem que esperar o pai morrer para dizer que era santista, né? Agora, isso não cabe, eu acho que dentro do... Vou falar da minha área, dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, não cabe isso. Você prega amor, pô. É um contrassenso muito grande. É um contrassenso muito grande. A pessoa se diz da luz. Acolhe, você não... Sabe? Engraçado, uma vez, Marcelo, eu tava, enfim, usando o metrô, aquela coisa toda. Vagou um banco, eu sentei do meu lado, uma senhora que estava falando com outra desceu, ela virou para mim e falou, então, ela queria conversa, né? Queria conversar com alguém. Qual é a sua religião? Sou espírita. E ela era protestante, enfim, pelo jeito que ela falava com a outra senhora, eu já tinha sacado isso. Mas no que vocês acreditam? Aí sabe quando você suspira, porque a história é longa. Eu falei, eu vou tentar resumir, dá tempo, da Barra Funda até a Vila Matilde, são algumas estações. Aí dá. E aí a gente entrou no papo de assistência social, caridade, ela... espírita faz isso também? Vocês fazem atividade? Quer dizer, são pessoas que são muitas vezes proibidas de saber como funcionam outras religiões. Sim. São orientadas a não ter contato nenhum com o que é fora do que é imposto ali, né? Na religião ou pelo representante. Fala, não vai pesquisar o que é espiritismo, o que é coisa do outro, não vai no catolicismo. É aqui, ó, teu lugar é aqui. Porque ela fica alienada do mundo, né? E ela se surpreendeu, ela falou, olha, que religião bonita, eu não sabia que era assim, não. Quer dizer, numa conversa de metrô, ela descobriu talvez uma coisa que foi negada a ela a vida inteira saber, né? Talvez como por tradição ela tenha se tornado protestante. Então você via que era algo arraigado nela. Isso é grave, né? É muito. É grave. Eu achei interessante que você disse, né, também, acho que foi antes do programa, nos bastidores aqui, de que tem determinadas pessoas no grupo de estudo de vocês que tem conhecimento de outra religião, tipo, o judeu conhece muito o cristianismo. Sim. Isso aí é uma forma de você, o que a Raquel está falando. Porque no judaísmo você estuda. Eles estudam profundamente, eles são profundos estudiosos. Esse judeu, esse colega meu, um rabino, ele gosta muito... Bom, olha lá, né? Para não falar besteira, ele gosta muito de estudar Paulo. Não sei se ele gosta muito do Paulo, mas ele gosta... deve gostar por tabela. Mas ele é muito bom de cristologia, assim, ele estuda muito. Ele gosta muito de estudar Paulo. E uma vez eu olhei para ele e falei, pô, mas é você que estuda Paulo, né? Ele falou, mas o pastor Zé Roberto conhece Mariologia, né? Então tem isso também. Você começa a entender a fé do outro e às vezes eu não sei como ele entende isso. Eu não consegui ter essa conversa. Mas ele começa a entender e acha fascinante. Fala, pô, eu vou estudar isso, faz sentido. Uma vez um católico greco-melquita, né, oriental, eles têm a veneração ao ícone, né? Então eles têm as pinturas dele e tal. E para a Igreja Católica Romana isso não faz muito sentido, é uma coisa mais popularesca. Popularesca ofende, né? É mais popular, né? É popular. Então você não tem a veneração ao ídolo, você tem a veneração à figura. E a gente comentando, eu falei assim, quer saber, eu vou ver se a gente vê um bispo do Oriente para cá. Eu falei, não precisa. Mas ele conseguiu, veio um bispo, não me lembro de que país,
Foi um português horrível, mas veio para cá e ele foi dar uma palestra pra gente sobre isso, sobre a veneração ao ícone e tal. E foi um colega meu, batista, bem radical, bem radical mesmo. E aí, durante a palestra, o Batista virava para mim e falou, nossa, faz sentido, né? Eu falei, também acho que faz. Não que seja a minha fé, mas faz todo sentido do mundo. Então, você se propor a sentar lá e aprender, é bacana. Deu até vontade de estudar, mas tem tanta coisa para estudar que não daria. Mas deu até vontade de estudar, de ver. Aí eu comecei a entender as figuras nos quadros, como aquilo é feito, por que todas têm o mesmo desenho. Achei muito bacana. Os significados, né? Os significados, Show, aí né? você começa a entender aquilo. Você vê que não é o quadro exatamente ele está venerando. Então, quem está de fora fala, esse cara aí está ajoelhando para quadro. Esse cara não é isso. Quando você vai lá ver, não é nada daquilo. Inclusive, não é nada daquilo. Tem uma história. Né? Então é bacana. Aí você vai ver lá um judeu estudando Cristologia, pastor da Assembleia estudando Mariologia, um católico romano estudando ícone de igreja oriental. É bacana. Além de ser um problema quando você fecha a mente, na verdade, você cria um outro problema. A pessoa fica muito chata, né? Ah, fica. Nossa. Muito chata. Quando você passa a não poder conversar com a pessoa por causa da crença que ela tem ou da ideologia que ela tem, seja qual for, política, religiosa, de vida, ponto de vista, é melhor deixar pra lá. Porque, como diz meu pai, quem passa ao lado não vai saber quem é o retardado. Se é você que tenta conversar, né, com a pessoa, sustentar, ou se é a pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não levar os nossos objetivos, como você tem que abrir tua mente. Se a pessoa está ali fechadinha, é o momento dela. Mas também que ela saiba, no mínimo, respeitar, né? Nando, eu tenho uma pergunta aqui legal pro Marcelo, mas você pode falar aqui das participações? Olha, tem bastante gente aqui com... A Cici Hair aqui falou, né, assim, bom dia a todos. Sim, já me pediram para sair da sala por ser espírita. Nossa. Olha só. Tá Porque vendo? tinha um casamento de outra religião lá, então... Nossa. Nossa, tem aqui a Deise Mansano tá aqui com a gente, aí o Emerson Lucina, a Simone Dias, a Sheila de Siqueira, o Daniel Rosene, que lemos a mensagem dele, a Valdenice Figueiredo, o William Oliveira... Everce Tanajura, né? Todos que estão, Daniel aí também, Aqui, mandando. Nando, são duas situações da Cici. Uma pediram para ela sair da sala porque ela é espírita. A outra porque não vamos convidar você para o casamento porque você é de outra religião. Nossa. Nossa, Puxa. você foi perseguida, né? Você nem ia nem poder comer os docinhos da festa. Poxa vida, né, gente? Nós somos do bem, viu? No velório do meu Ou procuramos padrinho, ser, né? no enterro do meu padrinho, isso faz tempo já, o pastor olhou e falou assim, mas você veio aqui orar por ele? Eu falei, sim, é meu tio e meu padrinho. É uma pena saber que você não vai ser salvo. Já te condenou ao fogo do inferno, Marcelo. Marcelo, no Eu falei, velório, então eu não vou morrer, não. no velório do meu avô, No enterro? o velório do meu avô, né? Como tem parentes do meu avô, tios, irmãos dele, né? Estavam lá. Aí eu também, né, fui fazer a prece pelo meu avô ali, né? Junto com a família. Aí quando eu disse que ia fazer a prece, iniciei a prece, começou a sair todo mundo assim que era de outras denominações. Aí. Opa. Era uma maldição, era uma prece. Ô, Nando, tem também Oi. aqui da Silmar, ó. Acredito na educação. Ela gera o conhecimento que gera a tolerância. Sim, Exatamente. Já sofri, sim, preconceito. Quando católica por ser médium e hoje espírita. Tento mostrar nossos alicerces nos estudos do Kardec. O Paulo Nagasawa, ele foi muito prático. Ele disse assim, o que aconteceu comigo? Simplesmente saí da empresa. Saiu da Nossa. empresa. Nossa. Nossa, puxa vida. A William, ela falou assim, fiz terapia, pediram para eu procurar... Como que é? Fiz terapia, pediram para eu procurar vocês. Acabei não indo, mas tenho vontade de ir. Quer dizer, pediram para você fazer terapia porque você é espírita, eu não entendi muito bem. Me explica aqui, se for, era só o que faltava. De repente é bom, ela faz terapia, se apaixona pelo espiritismo e pronto. Então, de repente, ela tem o preconceito. Não é? Nossa Fazer terapia e senhora, virar uma cada boa coisa. espírita, quem sabe, Mas me né? fala direitinho aí, William, porque eu preciso entender aqui. A Dalci fala assim, diferente de outras pessoas, né? Apesar de morar numa cidade pequena, já há 18 anos, vinda da capital, nunca encontrei preconceito por ser espírita. A maioria é católica e evangélica, mas me dou bem com todos e sou respeitada. Acho que a postura ajuda muito. Isso é bom. Né? Isso é bom. Isso aí. Eu queria deixar claro que a gente não está aí para você que de repente é metodista ou que é espírita mesmo, católico.
eu não estou aqui pregando a relativização, né? Tudo é igual. Não é por aí. Você tem sua fé, você acredita no que sua fé diz e não tem problema nenhum em você acreditar numa coisa e o outro acreditar em outra. Não tem problema. O que você tem que ver é que tem muita coisa em comum e que, sobretudo, deve ser respeitado o outro. Pronto. Sim. Simples assim. Sim. Só para confirmar, Nando, a gente vai fazer a prece? Não, vamos dar oportunidade para o Marcelo, continuar, né? Para aproveitar aqui o Eu acho Marcelo. que como a gente está falando de religião, está falando de respeito, está falando de amor, está falando de Jesus, está falando, né, de fraternidade, né? Porque a gente tem um costume aqui de fazer uma oração aqui, uma prece também no programa. Mas Sim. hoje a gente quer dar oportunidade para você. Até porque é raro, né? Ter a presença do Marcelo aqui. Isso. Que, além de tudo, é físico também, né? A gente para você Sim, ver sou que como físico, dá para coexistir, como dá Sou, né? para Fazer o quê, né? estudar. Agora né? vai rolar o preconceito. Agora... Mas eu quis polemizar com isso. por Aí isso mesmo tudo bem, eu soltei. entendo. Mas é muito interessante lidar com tudo isso e ter fé. Aí que tá, eu tenho uma pergunta para você que eu vou te fazer daqui a pouquinho, mas é que a William, ela explicou melhor o que ela quis dizer aqui. Ela falou que fez terapia, tá? E pediram para procurar o espiritismo. Ela não é espírita. Ela falou, não sou espírita. Pediram para eu procurar o centro espírita. É a questão sempre... Aí que tá, também tem a ver com a pergunta que eu tenho para te fazer, né? A questão de fé. O que é a questão de fé? Até onde ela pode nos levar na vida? O que a religião te fez melhor? Né? Inclusive de entender essa diversidade, porque religião que é religião, ao meu modesto ponto de vista, é aquela que é responsável pela formação de uma pessoa melhor. Sim. Né? Então, nesse contexto, Marcelo, o que você aprendeu para dar esse próximo passo, né? Nesse aprendizado de ser humano mesmo? O que é questão de fé para você? E quando ela exacerba, assim, quando ela passa a ser fanatismo, que vira algo perigoso. Quando a fé começa a ser perigosa? É isso que eu queria saber. Bom, a fé como norma de conduta, ela vem lá, se você pegar o segmento judaico-cristão, vem lá do começo mesmo, lá do Velho Testamento, lá de Levítico, dava norma de conduta, lógico, para um outro povo, com uma outra mentalidade, de uma outra maneira. Isso vai evoluir. Então, para quem gosta de pegar trechinho, vou pegar um trecho do Levítico, vou pegar um trecho de Êxodo, vou pegar... Calma aí, né? Então, você vai vendo também uma evolução, isso vai mudando, e são normas de conduta, convívio social, e você aprender a viver com o outro. Quando você chega em Jesus, você aprende a viver com o diferente, você aprende a viver com aquele que está sendo segregado, né? Jesus fazia muito isso, era escândalo, né? Então, nesse ponto, a fé é legal, é você fazer uma pessoa melhor mesmo, uma pessoa que tenha compaixão, que ela não se preocupe se o outro é de outra cor, se é de outro planeta, se pensa diferente. O que Jesus pregava era isso. Você acolhe e acabou. Não interessa. Quem é teu próximo, né? Quem é teu próximo? É quem precisa de você. Fim de papo. Não interessa. Agora, quando você pega aquilo e fala assim, bom, então eu vou pegar uma norma escrita, ou que o meu pastor, ou que o meu padre, meu guia espiritual, seja lá o que for, falou, e só isso é verdade. E se for diferente de mim, eu não aceito, bom, então você saiu da história. A história não era essa. Não era por aí. A ideia era exatamente o contrário. É diferente de mim e eu aceito. Não viver dentro de uma bolha. Então, precisa tomar muito cuidado. Os fundamentalismos, todos eles. Existe fundamentalismo católico? Existe. Existe e, infelizmente, já tive bastante contato com isso. Então, ele não é católico, ele vai para o inferno, ele não é católico, eu não vou nem falar com esse cara. Sim. Isso existe site assim. Sim. E aí, como eu pesquiso, eu sou obrigado a acompanhar. E não está escrito em lugar nenhum isso. De jeito nenhum, você pode procurar e os caras falam, olha, está escrito. Você fala, está escrito onde? Isso. E quando é católico, eu sou mais chato ainda, eu trabalho com história, eu falo assim, qual é o documento? Não está na Bíblia? Não. Então, qual é o documento da igreja que diz isso? Então, vamos pegar o magistério. Na tradição, não está. Onde é que está isso? Qual é o documento? Cita o documento para mim. Tem um pedacinho ali no Denziger que o católico gosta de ser. Eu falo assim, tá bom, mas o Denziger tem pedacinho. Denziger é um livro que tem os documentos da igreja, mas ele não tem um documento completo. O Denziger não coloca, então... O cara pega um pedacinho, um número tal. Pô, número tal. Vamos ver o documento inteiro? O que está dizendo? Vamos ver o que o próximo Papa disse sobre esse documento? Né? Então, vamos ver a evolução disso.
Aí o cara fica meio perdido. Você falou do Papa, o que você acha do Papa Francisco? Olha, semana aí deu um bafafá, então vamos lá, gente. Agora, vamos pegar aqui o tricôzinho. Vamos lá. Botar o sininho aí. Essa semana deu um bafafá, até bom você ter perguntado que assim eu esclareço. Esse Papa, ele nada mais está fazendo do que aplicar o que foi decidido no Concílio Vaticano II em 65. Você vê como a história não deu tempo ainda de aplicar. A igreja anda, parece um Titanic fazer uma curva, não vai, né? Então, ele não está inovando, ele está aplicando o que a igreja decidiu em concílio que é considerado o maior evento histórico do século XX, pelo menos. Uma participação de mais de 2.000 padres conciliares, né, bispos e tal. Então não é uma coisa que meia dúzia decidiu, veio de cima, de baixo para cima, ou de cima para baixo, não é nada disso. Ele está aplicando isso. Muita gente não gostou lá em 65 e fica brigando até hoje. Poxa Assinou o documento e está brigando, né? Então, alguns não gostam do Papa Francisco porque ele incomoda a hierarquia. Estou falando dentro do católico. Ele incomoda a hierarquia católica, ele incomoda o setor conservador, ele incomoda. Então, qualquer deslize, ou mesmo que não seja deslize, quer pegar para arrumar confusão. A última foi que o Papa Emérito Bento XVI teria escrito um livro, junto com o cardeal Sarah de Guiné, condenando a possibilidade, teria escrito condenando a possibilidade, né, ó como vai longe, do Papa Francisco autorizar o casamento de diáconos na Amazônia, diáconos casados e tal, não sei o que é uma possibilidade, não saiu exortação ainda. E então teria sido escrito esse livro a 4 mãos, o cardeal e o Papa Emérito. Quem disse isso? O editor. Logo depois o secretário do Papa Emérito falou, não, peraí, não foi nada disso. Você tá Bento vendo? XVI não autoriza isso. Bento XVI diz que só há um Papa, ele é emérito, ele não é Papa. E não tem nada disso. Então, de novo, tem gente tentando, sabe, dentro da própria igreja, minar. Por quê? Nomeou uma mulher na semana passada. Tem cara que foi escandalizado, né? E ele tem, assim, para nós que estamos fora, né, do ele é completamente fora da casinha. Né? Você acha que ele, perto de outros papas, acho que foi o mais universalista, assim? Eu não sei se foi o mais... assim, foi porque hoje também tem a mídia. Porque você tinha lá o João 23, foi uma loucura, foi o que pediu lá o Concílio Vaticano II, né? Pediu não, mandou, né? Mas enfim, o Papa Bom, né? O Papa Bonachão e tal. O Pio XII também, apesar de controverso, era muito querido. Então, alguns papas mais... O próprio João Paulo II, né? Mas, assim, eu acho que ele é o mais coerente com o Concílio Vaticano II, com as mudanças históricas que a Igreja Católica trouxe. E a mídia faz com que ele seja mais visto, né? Então, pro bem e pro mal. Então, o cara que se incomoda vai tentar ficar pedindo explicação. E ele é até bacana. Tem alguns cardeais que se colocam frontalmente contra ele, que há alguns anos aí iam dançar, né? A gente percebe que ele é assim... Ele é espontâneo, né? Ele dialoga com as outras religiões, né? Sim, muito bem. Tem muito um bem. filme que chama Dois Papas, Papas, né? é interessante. Eu assisti. Lá da Netflix. É Dá uma olhada lá assistir. para você ter essa E o diretor visão. é brasileiro, né? É o Fernando Meirelles, é isso? Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Ele Muito é deixar bem claro, é uma ficção, né? Sim. Ele é ficção, ninguém sabe se aquelas conversas aconteceram, algumas com certeza não, mas ele coloca a posição de 2 papas. Claro que ele também floreia, né? Sim, pra ficar bonito. O que é um filme se não um bom draminha, né? É uma novela. Mas é muito interessante. É muito Eu achei legal. um filme muito bacana. Bacana também. Leonardo Então. Boff falou muito bem desse filme também. Olha só, temos aqui a participação também de Rosana. Então, só o William para te dizer, é aquela que pediram para frequentar um centro, né? Sim. Vá conhecer, se você se sentir bem, por que não, né? Rosana Medeiros, bom dia. Quando falo que sou espírita, as pessoas ficam estranhas. Elas ficam mesmo. Dependendo da religião que elas têm, elas querem te exorcizar. Mas conforme passa o tempo, as pessoas vão me conhecendo e vamos quebrando barreiras. Muito bem. Você ia dizer? A Maria Vaz também, que mora lá em... Como que chama? Que antes dela tem a Sandra Ribeiro. É verdade. Ela mora... Olha lá. Segura só um da pouquinho, Irlanda. Nando. Ela mora Vamos na lá. Irlanda. Sandra Ribeiro, bom dia, amados. Meus patrões são pastores. Eu acabei omitindo que sou espírita, devido ao preconceito deles. É melhor, né? Porque às vezes você perde seu emprego à toa por preconceito bobo.
Ah, se te perguntar o que eu sou de Cristo. Pronto, você resolve bastante coisa. E a Maria... A Maria, Maria Vaz Vaz. da Irlanda, né, que teve duas situações, uma de preconceito e outra de acolhimento, né, de acolhimento por uma testemunha de Jeová, diz que admira Nossa, que bacana. os espíritas. Show de Chegando no bola. final. Mas já, meu Deus do céu. Ah, mas como Passa passa. rápido, né, Passa Raquel? rápido. Em companhia boa, o tempo voa, né? É verdade. Obrigado, viu, Marcelo? A gente Eu vai que agradecer no agradeço. começo do programa pela sua Eu que agradeço. vinda aqui, logo cedo, acordando, vindo pra cá. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço a vocês, a Raquel. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Tô à disposição Obrigado. de vocês. Obrigado de você que está ouvindo, que está vendo a gente aí, que está colaborando. Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu, Raquel? Obrigada, Nando. Técnica. Pessoal, até quarta que vem, se Deus quiser, viu? Ó, beijo no coração, se cuida. A gente agradece aí a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, e desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Tchau, tchau! Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.